Bom dia, são 7h55, quinta-feira, 12 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso Nacional mantém todos os vetos presidenciais, inclusive da correção da tabela do imposto de renda. Comissão de Relações Exteriores faz segunda reunião da legislatura. Audiência na Comissão de Direitos Humanos debate esta manhã MPs que modificam regras do INSS. E o impacto da greve dos caminhoneiros no agronegócio brasileiro será discutido logo mais na Comissão de Agricultura. O Congresso Nacional se reuniu nesta quarta-feira e manteve todos os vetos presidenciais que estavam na pauta, inclusive o que impediu a correção da tabela do imposto de renda em 6,5%. A sessão começou pela manhã e foi encerrada por volta das 11 horas da noite. Como se encontram. No início da tarde, os senadores e deputados analisaram de uma vez só, por meio de votação eletrônica em bloco, 279 itens de projetos vetados parcialmente ou na íntegra. Todos foram mantidos. O resultado detalhado relativo aos vetos parciais já está publicado no portal do Congresso Nacional. Depois, a discussão esquentou. Havia 7 destaques para serem apreciados nominalmente um a um. O primeiro da lista era o veto ao projeto que garantia a jornada de 30 horas semanais para psicólogos sem redução salarial. A decisão da presidente foi mantida e a oposição reclamou da rapidez da votação. Nós estamos fazendo aqui uma votação séria do país de quórum qualificado. Não é cabível a velocidade que foi votada a matéria. Nós passamos aqui praticamente 30 minutos aguardando a votação. As bancadas têm que se mobilizar. Nós vamos ter aqui 6 votações. Temos que votar o orçamento. Então, eu peço mais uma vez e faço um apelo para que as bancadas se organizem e venham votar, porque nós vamos votar aqui dentro desse prazo. A maioria também manteve o veto integral ao projeto que unificava em 6% do salário a contribuição previdenciária do empregador e do empregado doméstico. Ao invés de nós aumentarmos e não derrubarmos o veto da presidente, nós vamos aumentar a carga tributária, nós vamos promover mais desemprego na nação. Sim ao veto, tendo o entendimento que nos próximos dias votaremos a matéria de forma mais ampla e sempre em favor dos mais pobres, das mais pobres e daquelas que precisam, presidente. Mas o principal tema dos debates foi o veto ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. Na terça-feira, o governo aceitou uma proposta do Congresso de reajustar a tabela de forma escalonada. O resultado do acordo saiu na forma de medida provisória, publicada nesta quarta-feira já com os novos valores. Com isso, os governistas foram para a sessão do Congresso com a expectativa de manter o veto. Nós adotamos uma política que procura beneficiar exatamente aqueles que mais precisam, aqueles que têm menos condição de contribuir para o esforço que está sendo feito hoje no país. E acredito que inaugurou um momento em que o entendimento entre executivo e legislativo possa se tornar uma praxe. A oposição insistia contra o veto e a medida provisória. Nós não vamos permitir que o contribuinte, que as pessoas paguem mais impostos. Então, se for preciso, vamos questionar, sim, a medida provisória no Supremo Tribunal Federal. Vamos lutar para que o veto seja derrubado. A sociedade brasileira, as pessoas não aguentam mais pagar imposto. Eu acho que é um avanço institucional que nós precisamos comemorar. E foi uma decisão conduzida aqui no Congresso Nacional e a consequência foi a adição de uma medida provisória. Eu acho que há um avanço na relação dos poderes. Os parlamentares mantiveram vetos relacionados ao licenciamento de tratores e máquinas agrícolas e a incentivos tributários para montadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Também foram mantidos vetos relacionados ao setor de energia elétrica e ao refinanciamento de dívidas de empresas. Antes de votar os vetos, senadores e deputados aprovaram um projeto que muda para a cédula eletrônica o processo de análise de vetos, que antes era feito em cédula de papel. O novo sistema vai permitir que a contagem de votos seja mais rápida, principalmente quando houver na pauta muitos vetos para serem apreciados.
O projeto de resolução foi aprovado em votação simbólica. Logo depois foi promulgado e publicado para valer já para a sessão desta quarta-feira. E a votação do Orçamento Geral da União ficou para a semana que vem, em sessão do Congresso Nacional, prevista para terça-feira. A Comissão de Relações Exteriores faz hoje pela manhã a segunda reunião da legislatura com 13 itens na pauta. Quem traz as informações ao vivo é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Os recentes acontecimentos políticos, econômicos e sociais na Venezuela devem marcar os trabalhos da Comissão de Relações Exteriores na primeira reunião deliberativa do ano. Estão em pauta requerimentos para convidar o embaixador brasileiro na Venezuela, Rui Carlos Pereira, a embaixadora venezuelana no Brasil, Maria Lourdes Urbaneja, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para falar sobre o tema. Os senadores querem conhecer o posicionamento do governo brasileiro em relação aos fatos que vêm ocorrendo no país vizinho. No dia 18 de fevereiro, o presidente Nicolás Maduro mandou prender o opositor Leonardo Lopes, acusado de instigação pública, danos à propriedade e formação de quadrilha. Protestos em Caracas pedindo sua libertação deixaram 39 mortos e mais de 600 feridos. Além de Leonardo Lopes, outras 200 pessoas estão sob processo judicial na Venezuela. Além disso, há um requerimento em pauta pedindo a criação de uma comissão temporária externa formada por 3 senadores para acompanhar de perto a situação no país vizinho. André? Obrigado, Mariana. As medidas provisórias que mudam regras em benefícios da Previdência ainda estão longe de um acordo. A menos de uma semana da data limite para o trancamento da pauta de votação no plenário do Senado, o impasse continua. A Comissão de Direitos Humanos faz uma audiência pública logo mais às 9 horas para debater o assunto. O objetivo é combater as fraudes na Previdência de olho no ajuste fiscal. Mas as medidas provisórias 664 e 665 de 2014 criam restrições aos benefícios da pensão por morte e no seguro-desemprego. E a Comissão de Direitos Humanos já deu o tom. Do jeito que estão, as 2 MPs que trancam a pauta a partir do próximo dia 16 serão rejeitadas. Senador, já existem negociações no sentido de que o governo retire essas medidas e mande um projeto de lei? Todos querem que as medidas sejam retiradas. Eu ainda quero ver se até o dia 16, numa audiência pública aqui, eu consiga trazer os ministros, para que eles expliquem. Trazer o Nelson, trazer o Miguel, trazer o Pepe. Estou falando com a tranquilidade porque eu conheço eles bem, né? Para que venham aqui e expliquem. Mas para mim está difícil. Se elas não forem modificadas ou retiradas, eu acho que vai acontecer a mesma coisa do imposto, a tabela do imposto de renda. Se não negociassem, ia cair sim, ia ser aprovado 6,5. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária deve começar dentro de alguns instantes. Os senadores promovem uma audiência pública para debater as reivindicações dos caminhoneiros, que protestam desde o final de fevereiro. Foram feitos inúmeros bloqueios nas estradas brasileiras, causando impacto no setor produtivo, em especial no agronegócio brasileiro. Estamos ao vivo novamente com a repórter Mariana Abreu, que tem informações sobre a reunião. Mariana? André, o movimento dos caminhoneiros teve início no dia 18 de fevereiro e causou paralisação em vários estados do país. Entre os motivos que levaram aos bloqueios das estradas estavam a alta do preço do diesel e o baixo custo do frete. É sobre esse tema que a Comissão de Agricultura realiza uma audiência pública logo mais. Eu converso com a presidente da comissão agora sobre o tema. Presidente, qual que é a importância desse debate? É conhecer a fundo o balanço dessa paralisação dos caminhoneiros e os prejuízos para o país? Na verdade, já houve a Comissão de Direitos Humanos com o senador Paim, já discutiu do âmbito do trabalho. Agora nós estamos discutindo do âmbito do impacto da paralisação. A trégua agora vai até o dia 15, nós temos aí um espaço para negociação com o governo e a categoria, com uma participação como acompanhantes alguns parlamentares, o senador Blair mais o senador Moca, que são membros da nossa comissão e que foram os autores do requerimento para que nós continuemos aqui nessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a ampliar o debate. Por quê? Porque muita da produção agropecuária ela teve impacto com a paralisação. Fornecimento das rações para os criadores de suínos e aves. Também o leite que dá propriedade para a agroindústria não foi entregue e aí foi um prejuízo para os produtores de leite. Então é todo esse conjunto de iniciativas que impactam sobre a produção agropecuária. E quando a gente fala em alimentos, a gente fala em abastecimento e fala em inflação. Então veja, o começo, esse é o fio da meada ou a ponta de um iceberg, que ele ampliado vai ter impacto sobre toda a economia brasileira.
No fim de fevereiro, o governo chegou a fechar um acordo com os caminhoneiros, prevendo renegociação de dívidas, a garantia de que o preço do diesel não vai subir nos próximos 6 meses e a sanção integral da lei dos caminhoneiros. É suficiente ou é preciso fazer mais para evitar novas paralisações que prejudiquem o país? Essa resposta só a categoria pode dar. Nós aqui, como parlamentares, somos intermediários entre a categoria, no caso os caminhoneiros, que receberam o apoio de todas as comunidades onde passaram. Lá no Rio Grande do Sul é um estado onde tem a categoria muito forte, no meu estado, e então ela recebeu o apoio, e o nosso papel aqui é exatamente de intermediar uma solução para o problema, que é importante, a demanda é justa, mas é preciso também considerar o impacto geral para a economia e os custos disso para o país. E acreditamos que o governo tem as condições para atender pelo menos uma parte significativa das demandas que os caminhoneiros estão apresentando. E, claro, o custo sempre vai repassar para o preço final do produto. O consumidor que vai no supermercado vai pagar mais pelo preço do feijão, pelo preço do arroz, pelo preço do leite e assim sucessivamente. Senadora, obrigada pela entrevista, bom trabalho. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. O Congresso Nacional se reuniu ontem em sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher e entregar o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz. O presidente do Congresso abriu a sessão lembrando a importância da feminista Berta Lutz, que dá nome à comenda entregue há 14 anos. Como sabemos, Berta Lutz foi uma das pioneiras da luta pelo voto feminino e pela igualdade de direitos entre homens e mulheres em nosso país. A professora e doutora em Sociologia Mary Garcia, a professora e cientista social Clara Maria Oliveira, a presidente da Federação Nacional das Domésticas, Creuza Maria Oliveira, a educadora social Ivanilda Salute, a presidente do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, e Claudineia Bonafé, mãe da psicóloga Débora Bonafé, vieram ao plenário do Senado para receber a homenagem. Maria Elizabeth Rocha agradeceu em nome das homenageadas, destacou avanços, mas enfatizou que ainda falta muito para alcançar a igualdade entre mulheres e homens. As juízas já representam mais de 25% dos postos de magistrados existentes na Justiça Federal e na Justiça Comum de primeira instância, elas giram em torno de 40%, graças ao ingresso meritório. Nos tribunais superiores e tribunais de segunda instância, porém, a sua presença é bastante reduzida. Atualmente, a magistratura superior, incluindo o Tribunal de Contas da União, conta só com 16 ministras. A sessão também serviu para reforçar a campanha pela igualdade de gênero na reforma política. A bancada feminina do Senado está empenhada em levar adiante o debate sobre a presença feminina no poder legislativo. Aqui no parlamento nós temos uma subrepresentação, porque não podemos achar que a média de 10% a 13%, que é a presença das mulheres no parlamento brasileiro, reflete a realidade da sociedade brasileira. A ministra de Políticas para Mulheres, Eleonora Menecute, considera o prêmio Berta Lutz uma forma de avançar nas conquistas democráticas. Uma democracia só tem a sua plenitude, só atinge a sua plenitude, quando dentro dessa democracia existe a democracia de gênero. O que é democracia de gênero? Acesso às oportunidades de forma igualitária para homens e para mulheres. O PMDB definiu o presidente da Comissão de Infraestrutura, que poderá ser instalada na semana que vem. O partido ainda vai indicar o presidente de outras 2 comissões. O indicado para a presidência da Comissão de Infraestrutura é o senador Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte, ex-ministro da Previdência Social. O PMDB ainda vai definir o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A CAIS e a Comissão de Constituição e Justiça, eu vou ter uma conversa com o senador Zé Maranhão, que é um dos candidatos que estava operado, voltou a trabalhar hoje, para hoje à tarde fazermos um entendimento e fecharmos todas as comissões. A parte que nós tínhamos também de vice-presidência já foi resolvido, o senador Luiz Henrique ficou na Comissão de Relações Exteriores, o senador Raimundo Lira ficou na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Ricardo Ferraz deve ficar na Comissão de Infraestrutura, e o senador Moca, se quiser, vai para a Comissão de Desenvolvimento Regional.
Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.